Olha só, já tem uma semana da conferência geral. Que loucura, né? Eu sempre fico impressionada com o rápido que passa tudo. Mas é sempre muito bom. Eu amo conferência geral. Eu lembro que desde que eu me batizei, eu sempre senti essa empolgação antes, sabe? Como se cada uma fosse um mistério. Nossa, pode tudo mudar. Pode acontecer tal coisa, pode acontecer tal coisa. E eu sempre me colocava nessa ansiedade, nessa empolgação. Porque logo depois que eu me batizei ali no finalzinho de 2016. Depois de 2016, 2017, 18, 19, tiveram muitas mudanças. E eu sempre ficava pensando, nossa, qual vai ser a mudança dessa conferência geral, né? Só que com o tempo, quando eu tava na missão, a minha mentalidade mudou um pouco. A esperança, né, as coisas que eu esperava quando eu tava na missão eram um pouco diferentes. As mudanças continuaram vindo. Enquanto eu tava na missão, foi anunciado o templo da minha cidade natal, Maceió. E também foi anunciado Força dos Jovens, que foi algo muito legal. E eu fiquei muito feliz também. Mas o foco, pra mim, da Conferência Geral parou de ser aquelas mudanças loucas que a gente fica especulando, falando assim, nossa, será que vai mudar tal e tal coisa? Será que eles vão anunciar não sei o que lá? Não. Eu comecei a tentar focar mais no que o Senhor queria pra mim nos próximos 6 meses. E isso fez bastante diferença dos últimos 6 meses. Eu lembro que em outubro foi a primeira conferência geral desde que eu voltei da missão. E eu tava assim, muito nervosa. Falei, nossa, o que o Senhor quer de mim pros próximos 6 meses? E daí o profeta me vem e fala, pense celestial. Eu falei, agora deu. Pensar celestial. Mas agora deu, viu? Só que, pra mim, isso tem feito tanta diferença. Porque muitas vezes ao dia eu me pego parando e pensando, pense celestial. Porque é a solução para muita coisa. Eu sempre ouvi, né, que as coisas começam na nossa cabeça. Tudo começa na nossa cabeça, no nosso pensamento, no nosso imaginário, no campo das ideias, seja lá como você queira falar. Mas quando a gente muda o que a gente pensa e a forma que a gente vê as coisas, tudo vai ficando um pouco mais leve. Nem que seja um pouquinho assim, vai ficando um pouquinho mais fácil, um pouco mais leve de se enxergar, de se lidar com as coisas, com as situações, com as pessoas. Porque às vezes eu admito que é a parte mais difícil. Mas, enfim, pensamento sobre essa última conferência geral. Foi falado muito sobre o templo. Esse é um dos meus assuntos favoritos. E eu quero vir aqui falar um pouco mais do templo também. Eu acho que às vezes é algo que a gente fala muito pouco na igreja, sabe? Todo mundo tem muito medo de falar, principalmente com as pessoas que não têm investidura, né? Que não fizeram os convênios com o Senhor ainda na investidura. Mas a gente tem que falar. As pessoas têm que ter vontade de ir pro templo. Elas têm que ter vontade de fazer esses convênios. Antes de eu fazer minhas próprias, né, minha investidura, eu ficava, nossa, eu quero muito ir pra saber. Também de curiosidade, mas eu queria muito entender o porquê que era tão bom. Por que as pessoas gostavam tanto? Por que quando a gente ia pra caravana, né, em Campinas, os irmãos, as irmãs, eles entravam lá às 7 horas da manhã e saíam assim 9, 10 da noite. Eu ficava, gente, que tem tanto pra fazer? Que a gente vai no batistério, 2 horas acabou e expulsam a gente lá de dentro. Porque não tinha mais refeitório, né? Porque eu ainda cheguei a trabalhar no refeitório, porque eu sou velha. Mas eu fiquei, gente, o que eles tanto fazem? E a gente precisa falar um pouco mais sobre. Eu sinto que nessa conferência geral falaram muito e isso foi maravilhoso. Isso foi realmente, pra mim, foi um bálsamo. E tem sido cada vez melhor ver essa evolução nas coisas acontecendo na igreja. Realmente o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que nós precisamos do templo mais do que nunca hoje em dia. O templo de Brasília passou fechado agora 2 semanas, né? E eu tenho o hábito de já ir toda semana. Então, estando fechado, não tinha como eu ir. E eu lembro, nossa, e essas últimas 2 semanas foram tão difíceis assim, tão, sabe, com aquele sentimento, aquela coisa. Eu não tinha nem lembrado, assim. Eu tinha lembrado e falei, nossa, essa semana não tem templo, nem na semana que vem, mas tudo bem, porque ficou fechado para manutenção. Mas aí essa última semana agora voltou.
essa sexta. Essa última semana, né? Daí eu geralmente vou na sexta. E daí eu fiquei, uau, era isso que faltava. Eu posso prestar meu testemunho, junto com os apóstolos e o profeta e as autoridades gerais, que o templo realmente ajuda a gente a pensar celestial. O templo ajuda a gente a ficar forte, a ficar firme. Porque não é fácil, todo mundo sabe, né? Que não é fácil pra ninguém, que o negócio tá apertado pra todo mundo. Mas o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades espirituais, Ele quer suprir a gente espiritualmente. Só que a gente precisa ir até Ele. Ontem na aula do Instituto, eu tava pensando sobre isso, né? E o professor, ele falou sobre que chegaram os dias em que nós não temos como sobreviver espiritualmente sem receber revelação pessoal, sem estar ali se alimentando, se nutrindo quase que diariamente. Esses dias chegaram. E eu pergunto pra você, você vai sobreviver? Porque eu tô tentando, mas não é fácil. Mas eu queria convidar você a pensar, o que você vai fazer pra sobreviver? Eu acho que a conferência geral pode ajudar muito. Claro que sempre também as coisas pequenas e simples, né? Que a gente já tá careca de saber. Mas pensa, o que será que essa conferência tem de especial pra você? Às vezes a gente se sente sobrecarregado, né? Porque falam de muita coisa e fica, nossa, eu tenho que melhorar tanta coisa, o que é que eu vou fazer primeiro? Mas pensa assim, uma coisa, o que é que eu posso focar nesses próximos 6 meses? Escolhe um discurso e foca no que você sente que você precisa mais. Mas é isso. Espero que nós possamos estudar esses próximos 6 meses as palavras dos profetas e conseguir aplicar na nossa vida as coisas que nós temos que aplicar. Mas é isso. Meu nome é Vitória Oliveira. Esse é o podcast Mudando e Melhorando. E aqui eu falo um pouco sobre a fé dos santos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas também eu falo sobre assuntos que compelem a jovens adultos. E é isso. Espero que você goste. Eu tô aqui para aprender e eu espero que você também. Tchau, tchau. Até a próxima.